Olá, meu nome é Letícia, eu sou advogada e faço parte aqui da equipe do escritório. No vídeo de hoje, eu selecionei 4 perguntas de vocês que vocês fizeram em alguns dos vídeos anteriores para responder por vídeo. Eu acredito que aqui em vídeo eu vou conseguir elaborar uma resposta um pouquinho melhor e vai facilitar a compreensão de todos vocês. Algumas das perguntas são perguntas repetidas, que eu achei legal trazer aqui, e outras eu acho que a resposta ela pode ajudar muitas outras pessoas, e por isso que eu também achei interessante de trazer a explicação nesse vídeo. Antes de começar a responder as 4 perguntas, eu quero lembrar vocês que eu vou trazer aqui uma noção mais geral. Eu não consigo trazer algo específico, então eu vou utilizar as perguntas das pessoas como um parâmetro para eu dar uma resposta mais geral e esclarecedora. Mas eu não consigo dizer especificamente como que resolve no caso assim, assim, assado. Por quê? Porque eu preciso analisar muitas outras questões. Para, por exemplo, verificar qual que é um regime que mais se adequa ao que o casal pretende, eu preciso identificar quais são os objetivos desse casal, o que eles verificam, né, da vida, o que eles querem como objetivos, ou quais são os princípios deles, o que eles priorizam na relação deles. Então, são muitos detalhes para que a gente possa, enfim, chegar, né, numa conclusão de qual seria o regime de bens mais adequado. Mas eu vou trazer aqui para vocês uma noção geral sobre questões em relação ao regime de bens, herança, enfim, que são questões que vocês me perguntam bastante. Então, eu acredito que vai ser bastante esclarecedor. Então, vamos começar. A primeira pergunta foi a seguinte: os bens herdados pelos pais dele após o falecimento do cônjuge vão ter direito à metade? Então, é uma questão de herança que muitos têm dúvida. Na verdade, eu acho que a grande maioria das dúvidas que chegam até aqui nos comentários do canal é sobre como que ficaria essa questão sucessória, que a gente chama. Como eu sempre falo, o planejamento sucessório ele começa no planejamento matrimonial, porque é o regime de bens que vai determinar o que você vai ficar com esses bens, né, quando você se tornar um viúvo ou uma viúva. Nesse caso aqui, ela está falando de bens herdados pelos pais dele. Se eu não me engano, essa pergunta ela veio de um vídeo sobre comunhão parcial de bens. Bem, na comunhão parcial de bens, a herança que um dos cônjuges recebe pertence somente a ele, é considerado um bem individual. Então, você não terá direito à metade dessa herança. Poxa, mas eu moro na residência que é herança do meu cônjuge, eu não vou ter direito a ele? Você vai ter direito como herança sua, mas não como meio, entende? Vamos exemplificar melhor aqui. Quando a gente tem a comunhão parcial de bens, a gente tem 2 tipos de patrimônio, o patrimônio comum e o patrimônio individual. Tudo aquilo que pertence ao patrimônio comum do casal, metade é teu e metade é do seu cônjuge. Ok. O patrimônio individual vai pertencer a cada um. Nessa questão de falecimento, questão sucessória, como que tudo isso funciona? Veja. O patrimônio comum, você vai ter direito à metade diante do falecimento do seu cônjuge, porque por direito já é metade seu. Agora, o patrimônio individual, como é o caso de herança recebida por um dos cônjuges, você vai ser herdeiro junto com os outros herdeiros. Então, por exemplo, se vocês têm filhos, você junto com os seus filhos vão herdar esse bem que está no nome do seu cônjuge, né, mas que foi passado por herança, mesmo que essa herança tenha sido recebida durante o casamento. Então, vamos supor que vocês têm 2 filhos, então, cada um de vocês, o cônjuge e os 2 filhos vão ter direito a uma parte ali, né, vai ser dividido esse bem de herança, vai ser dividido em 3 partes, e cada um vai ter direito a uma parte, igualmente. Então, a gente não fala sobre ter direito à metade de bens herdados, tá? Em questão sucessória. Você vai se tornar uma herdeira e não meeira. Eu sei que é um pouco complexo, por isso que eu falo que é difícil explicar dentro de um caso específico sem conseguir analisar mais detalhes.
mas acho que vocês conseguiram entender. Essa regra é para comunhão parcial de bens, separação total de bens, participação final nos aquestos. Agora, quando a gente fala de comunhão universal de bens, não é assim. Aí sim você vai ter direito à metade dos bens de herança do seu cônjuge. Então, se o seu cônjuge herdou uma casa, você vai ter direito à metade dessa herança, dessa casa que ele recebeu. Mas isso somente na comunhão universal de bens. Tá joia? A pergunta número 2 é a seguinte: e a ação ganha de outro parceiro? O meu parceiro tem direito sobre o que eu comprar com esse dinheiro que ganhei? Então, quando ela fala ação, eu acredito que ela fale sobre ação judicial, né? Então, indenizações que a gente acaba recebendo por ações judiciais ou até precatórios, né? Questões desse gênero. Sim, o teu cônjuge pode ter direito à metade da tua ação que você recebeu, né? Então, vamos supor que vocês se divorciaram e você acabou de ganhar essa ação, né? Antes de se divorciar e tá ali com o dinheiro. Esse dinheiro, de certa forma, precisa entrar sim na partilha dos bens. Isso, lógico, dependendo do regime de bens. Vamos colocar aqui da comunhão parcial de bens, que é a mais comum. Então, você ganhou uma ação judicial ali durante o casamento e está com o dinheiro que ganhou, colocou numa poupança, enfim, e acabou se divorciando. Vamos supor, né, essa situação. O seu cônjuge ele vai ter direito à metade desse dinheiro que você ganhou na ação, sim. Agora, se o regime é da separação total de bens, não, né? Porque daí são bens individuais. Ou caso você tenha personalizado o regime de bens para determinar que questões desse gênero, que ações judiciais ganhas, investimentos, enfim, são patrimônios individuais, também não serão partilhados. Mas tem uma outra questão que a pessoa trouxe aqui, que é se o parceiro vai ter direito sobre o que ela comprar com esse dinheiro que ganhou da ação judicial. Veja, vamos analisar bem aqui as coisas. Vamos trazer dentro do regime da comunhão parcial de bens novamente. Você ganhou essa ação, ganhou dinheiro por meio dessa ação judicial. Se você tiver o dinheiro, o seu parceiro vai ter direito à metade se vocês se separarem e existir esse dinheiro. Se você adquiriu um patrimônio durante o casamento com esse dinheiro, o seu cônjuge também vai ter direito à metade. Não só porque ele é um dinheiro que entra na partilha, mas principalmente porque foi um patrimônio, foi um bem adquirido durante o casamento, que pela regra do regime da comunhão universal de bens, precisa ser partilhado meio a meio para cada um, né? Isso a regra geral. É claro que partilhas podem não ser dessa forma, não precisam seguir a regra, mas essa é a regra geral que eu preciso trazer aqui para vocês. Essa questão de comprar bens oriundos de um dinheiro, se entra ou não entra na partilha, a gente tem que identificar qual é a origem desse dinheiro. Por exemplo, se é um dinheiro que legalmente é um patrimônio individual, então vamos novamente trazer aqui o regime da comunhão parcial de bens. Eu tinha um imóvel antes de me casar, eu vendi esse imóvel e comprei outro imóvel com o mesmo valor. Quando você for fazer a escritura pública da compra e venda desse outro imóvel, na matrícula você precisa constar que foi adquirido com dinheiro oriundo de bem particular, porque daí ele se subroga, ou seja, ele entra no lugar daquele bem individual seu anterior. Aí não entra na partilha. Mas nesse caso aqui, se a ação judicial ela foi ganha durante o casamento, o dinheiro oriundo disso vai ser partilhado e, consequentemente, o bem que for adquirido com esse dinheiro também vai ser partilhado entre as partes, se for na comunhão parcial de bens ou na comunhão universal de bens também. E a participação final dos aquestos também. Mas tem esses detalhes de que quando é um bem adquirido durante o casamento, mas que foi adquirido com a venda de um bem particular ou com um dinheiro que já era individual, aí não. No regime da separação total de bens, é claro que
não tendo nenhuma especificação de ter ou não bens comuns, cada um vai ter o seu patrimônio ali tranquilo. Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês sobre isso é bens financiados. Muitas vezes o casal, né, que está pretendendo casar, adquire um imóvel antes de se casar. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, mas só para complementar essa resposta. Quando vocês financiam um imóvel, normalmente dá uma entrada, né, na hora da assinatura, da compra do imóvel, e depois vai pagando as parcelas em várias prestações, em vários meses. O que acontece? A parcela que foi paga antes do casamento, ela pode sim ser considerada um bem individual. Mas as parcelas pagas depois do casamento, se for um casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, ou participação final nos aquestos, vocês vão partilhar, né, essas parcelas que foram pagas durante o casamento. Então, por exemplo, foi pago metade antes e metade depois. A metade que foi paga depois vai ser representada, né, o quanto que isso vale do apartamento ou do imóvel, e isso vai ser dividido numa questão de partilha, em eventual divórcio ou questão sucessória, para considerar como bem comum. Vamos então para a pergunta número 3, que é a seguinte. Doutora, por favor, tenho 40 anos morando juntos, quero casar no regime total de bens. Esse casamento vai dar direitos retroativos? Quais providências tomar? Veja, efeitos retroativos do casamento, do regime de bens. Aqui a gente tem algumas questões. Ela está falando que está 40 anos morando junto. Morando junto, como uma família, é uma união estável, mesmo que não esteja escrito, não esteja documentado, não esteja formalizado. A união estável, para ela existir, ela precisa estar sendo vivida. A gente chama isso de um fato jurídico. Então, o que acontece? Ela é um fato, a união estável é um fato. Se você cumpre os requisitos da lei de uma convivência pública, contínua, duradoura, estável, né, não é eventual, e com o objetivo de constituir uma família, você está vivendo em união estável, mesmo que você não tenha formalizado. Então, essa pessoa que está há anos morando juntas, com o objetivo de constituir família, ela está em união estável. Pronto. Não formalizou nada. Regime da comunhão parcial de bens. Porque a lei determina isso. Se as partes não determinam nenhum regime, vai ser adotado o regime da comunhão parcial de bens. Mas depois de 40 anos, 30, 20, 10, 5, 3 anos morando juntos em união estável, a gente quer casar e adotando um outro regime, que é o da comunhão universal de bens, da separação total de bens, enfim, outro regime diferente da comunhão parcial de bens. Esse meu outro regime vai ter efeito retroativo? Não. Nenhum regime quando você muda de regime, tem efeito retroativo. Existe a possibilidade, inclusive, de você alterar o regime de bens dentro do casamento. Então, casei sob um regime e quero alterar. É possível através de uma ação própria, né? Uma ação judicial ainda, que precisa da autorização do juiz. Da união estável não precisa de ação, mas o casamento precisa. Mas esse novo regime de bens não vai ter efeito retroativo, ou seja, o tempo que você viveu sob um outro regime vai ser aquilo e pronto. O novo regime de bens vai contar a partir do momento que ele for modificado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, viveu 40 anos sob o regime da comunhão parcial de bens. Quando se casar e adotar o regime da comunhão universal de bens, ele vai ter efeito a partir de então. Porém, o que acontece? A comunhão de bens determina que os bens antes do casamento e depois do casamento serão comum do casal. Ou seja, os bens que eles adquiriram antes desse casamento, nos 40 anos que eles viveram sob o regime da comunhão universal de bens, vai ser partilhado. No fim, vai dar quase que a mesma coisa. Por quê? Não vai ser ignorado o fato deles terem vivido 40 anos em regime da comunhão parcial de bens, sob a união estável ali. Sobre, por exemplo, uma hipótese sucessória, numa questão de inventário, do falecimento de um dos cônjuges, essa convivência da união estável sob o regime da comunhão parcial de bens
vai ser considerada. Se eles adquiriram um imóvel ou qualquer outro bem, investimentos, enfim, durante essa união estável, ela vai ser considerada para fins de partilha. A parte que sobreviveu, né, o cônjuge que a gente chama, sobrevivente, ele vai ser meeiro, ele vai ter direito à metade de tudo ali. Agora, casando sob o regime da comunhão universal de bens, ele também vai ter direito sobre o que for acrescido, né, foi adquirido depois desse casamento, mas também o que foi adquirido antes do casamento. Então, na prática, ele tem o mesmo efeito. O que acontece é que, se uma das partes adquiriu, por exemplo, um bem de herança antes do casamento do regime da comunhão universal de bens, esse bem de herança, ou seja, naqueles 40 anos de união estável ali que estava sob o regime da comunhão parcial de bens, adquiriu um imóvel naquele período por herança. Essa herança não vai ser metade do cônjuge sobrevivente, porque ela foi adquirida sob o regime da comunhão parcial de bens. O cônjuge sobrevivente vai ser herdeiro dessa herança, como eu expliquei naquela primeira pergunta. Agora, se a herança foi adquirida depois do casamento sob o regime da comunhão universal de bens, aí o cônjuge sobrevivente vai ter direito à metade dessa herança, sem problema algum. Entendeu? E vamos então para a quarta e última pergunta que eu acho muito importante esclarecer aqui para vocês, porque tem muita gente que confunde isso. É a seguinte: tira uma dúvida. Esse casamento, cada um fica com o que é seu. Acredito que ela esteja falando sobre o regime da separação total de bens. No dia que ele chegar a falecer, tem o direito à pensão dele? Então, acho que ela está falando aqui sobre pensão por morte, né? A pensão por morte ela é um benefício previdenciário que você consegue perante instituições, por exemplo, INSS, ou quando a pessoa fizer parte de um outro regime especial, enfim. Uma coisa tem que ficar clara: regime de bens não tem nada a ver com direitos previdenciários. A pensão, por exemplo, por morte, ela vai ser de direito daquele que é casado ou tem união estável, independente do regime. O regime de bens, ele determina como vai ser feita a partilha do patrimônio daquele que era casado com você. Então, por exemplo, você ficou viúvo e o teu cônjuge e você tinham bens em comum ou ele tinha bens individuais, enfim, como que vai ser partilhado todo esse patrimônio? Isso quem vai determinar é o regime de bens. Agora, questões de direito previdenciário, como por exemplo a pensão por morte, não. A pensão por morte ela é de direito de todo aquele que é casado ou tem união estável, comprovada, enfim, com todos os requisitos ali certinho, independente do regime de bens. Então pode ter um regime de bens personalizado, pode ter a separação total de bens, a comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, participação final dos sequestros, seja qual for o regime, vai ter direito à pensão por morte. Não tem essa questão, essa correlação. Então eu só vou ter direito de pensão por morte se eu adotar o regime da comunhão parcial de bens ou não tem relação nenhuma. Isso decorre. O direito previdenciário, ou seja, a pensão por morte, ela decorre do casamento ou da união estável, da instituição casamento ou união estável, não tendo nada a ver com o regime de bens. O regime de bens determina somente como vai ser feita a divisão do patrimônio dessa pessoa que faleceu, tá bom? Então essas foram as 4 perguntas que eu trouxe aqui, que eu achei válido trazer em vídeo para explicar, e imagino que possa ser mais esclarecedora dessa forma. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado esse vídeo com as informações que eu trouxe. E se você ainda ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários desse vídeo, dos próximos, porque quem sabe a gente vai fazendo esses vídeos de respostas para auxiliar vocês no entendimento. Eu vou deixar aqui abaixo as principais informações do nosso blog, onde vocês encontram nossos contatos e tudo mais. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau, tchau!